Esta foi de longe a coisa mais assustadora que já me aconteceu, então tive que compartilhar. Eu estava voltando da casa da minha namorada da época por volta da meia-noite. Era verão e estava muito calor, tinha chovido mais cedo naquela noite, então estava um pouco nublado. Tive que dirigir pela estrada 17, que é uma estrada realmente antiga que corria de onde eu morava até onde ela morava. Eu estava dirigindo pela área que era em sua maioria fazendas antigas. A estrada tem muitas curvas apertadas nelas, portanto é preciso ir devagar. Eu estava passando por uma curva e, de repente, através da neblina, vi um velho atravessando a rua. Eu bati nos freios e me preparei para o impacto porque sabia que não havia como parar a tempo. Lembro-me que o velho virou e olhou diretamente para mim quando meu carro estava prestes a se afundar nele. Ele abriu a boca e parecia que estava gritando não. Mas quando meu carro bateu na área onde ele estava, ele desapareceu. Meu carro finalmente derrapou e parou. Eu não tinha certeza do que havia acabado de acontecer, e não ouvi nenhuma batida no meu carro. Imediatamente saí do meu carro e estava procurando por um corpo. Eu não vi nada. Fui para a frente do meu carro e não vi nenhum dano. Andei alguns metros atrás de meu carro e não consegui ver nada. Devo ter andado uns 40 ou 50 metros e comecei a ficar assustado. E então ouvi o que parecia passos de pés vindos da escuridão. Quase me mijei todo e voltei ao meu carro. Contei a história para minha mãe na manhã seguinte e só de contar a história fiquei arrepiado. Minha mãe, que normalmente não acredita no paranormal, olhou para meus braços e disse: "Só pela sua reação, eu acredito em você." Até hoje, não tenho certeza do que vi. Poderia ter sido apenas um nevoeiro, mas me pareceu tão real descobrir mais tarde que não era a única pessoa a afirmar que via um homem velho atravessando a estrada. Em dezembro passado, um grupo de amigos e eu decidimos fazer uma viagem ao norte de Michigan, para visitar familiares, vindos do sul de Oklahoma. Agora, a viagem até lá normalmente não possibilita uma passagem por Chicago. Mas decidimos fazer um desvio e fazer uma viagem pela cidade ventosa. Entramos no centro da cidade à direita pela Soldier Field, por volta das 4 da manhã e temos esta suposição louca de que Chicago vai estar cheia de pizzarias noturnas. Não encontramos nada. Derrotados e famintos, decidimos parar em um Subway de 24 horas e pegar algo lá. Este não era sua típica sanduicheria Subway. Nas cabines traseiras há um grupo de vagabundos aconchegados dormindo, e uma infinidade de indivíduos de aparência sombria. O mais arrepiante de longe era o motorista de táxi, que estava em uma cabine sozinho, vestindo todo preto, com o capuz amarrado na cara, apenas devorando seu sanduíche em silêncio. Esse taxista, por acaso, nos ouviu falar em querer uma pizza ao estilo de Chicago, e enquanto ele faz uma pausa de parecer assustador e absolutamente devorando seu sanduíche, ele diz: "Vocês querem pizza?" Nós nos viramos rapidamente quase juntos, dizemos: "Sim." Ele volta a comer. E nós estranhamente olhamos para ele esperando por algum tipo de ajuda. Então eu falo e digo: "Você sabe de algum lugar que esteja aberto?" Ele parou de comer por um momento, e diz: "Sim." Volta a comer. A esta altura eu só quero uma pizza e sair de lá, então eu digo: "Você poderia nos dar instruções?" Ele olha para cima novamente e diz: "Sim, está do outro lado de Chinatown, em Archer Stata." Bastante entusiasmados, nós quatro nos animamos, agradecemos e começamos a nos amontoar para fora da porta e quando todos nós viramos para sair, ouvimos o riso mais arrepiante vindo do taxista. Não foi totalmente diferente de um vilão que ri em um filme. Chocados e um pouco assustados, todos nós nos viramos lentamente e eu digo: "Por que você riu?" Ele olha para cima e tem este olhar de:
Estou te atraindo para uma armadilha, e diz: você não vai caminhar até lá, vai? Eu respondo com um não. Ele não diz nada e continua comendo. Todos nós, um pouco assustados, nos apressamos para o carro e dirigimos em direção ao nosso destino. Ficamos a 2 quarteirões e percebemos por que diabos esse cara perguntou se estávamos caminhando. Nunca tive tanto medo de ficar preso em um semáforo em minha vida. Os 30 minutos que passamos em Chicago às 4 da manhã foram alguns dos minutos mais assustadores de toda a minha vida. Já estive em Chicago. Mas o gueto de Chicago às 4 da manhã é um inferno. Vagabundos atacando nosso carro, viciados em crack andando até nosso carro, caras com máscaras de esqui, corridas de rua, gangues, carros destruídos, todos nos encarando. Não preciso nem dizer que nunca conseguimos nossa pizza, saímos de lá o mais depressa que conseguimos. Há alguns anos atrás me mudei para Fort Worth e mais tarde aceitei um emprego em Lubbock, Texas. Tive um casamento para comparecer no Missouri, então levei uma remessa com minhas coisas para meu novo apartamento em Lubbock e depois voltei de carro para o Missouri. Foi uma longa viagem e deixei a recepção do casamento por volta das 6 ou 7 e voltei para Lubbock porque eu começaria meu novo emprego na manhã seguinte. Entre Lubbock e Wichita Falls há um trecho de 3 horas e meia de rodovia que é em sua maioria uma região rural. Há algumas cidades realmente pequenas salpicadas, mas você pode dirigir a viagem inteira e nunca ver um carro se o fizer na hora certa. Acontece que eu passei por aqui às 3 da manhã. Assim, eu me viro para a rodovia que corre basicamente reta leste-oeste, olhando para a última etapa da viagem e finalmente poder dormir. Não há ninguém na estrada e você simplesmente tem aquela sensação estranha de estar sozinho. Não havia rede de celular para mim quando saí de Wichita Falls até chegar a Lubbock. Então aqui estou eu dirigindo pelo interior rural sem recepção e sem nada por perto e chego a uma das primeiras pequenas cidades. Na beira da estrada, no meio da cidade, está um carro que parece estar avariado. Há uma mulher parada ali com o capô para cima e um macaco por perto, mas não está sendo usado e ela está tentando acenar para mim. Normalmente eu paro para ajudar em situações como esta, mas eu realmente precisava voltar e dormir um pouco para o meu primeiro dia de trabalho, e tudo isso simplesmente me pareceu estranho. Assim que passo pelo carro, a mulher corre para o lado do passageiro do carro parado e entra. Um homem sai escondido atrás do outro lado do carro, bate no capô, salta e liga o carro e eles começam a dirigir atrás de mim. Foi tudo super apressado assim que eu não parei. Então eu fiz o que qualquer um faria e aumentei a velocidade até 160 km por hora e rezei para que não houvesse uma vaca solta. Eu pude ver os faróis deles na rodovia atrás de mim por muito tempo, mas eles eventualmente pareciam ter desistido. Não tínhamos chegado a nenhuma outra cidade ou lugar para parar, então eles tinham que ter dado meia volta. Eu estava super arrepiado, mas meio que me esqueci disso até algum tempo atrás. No caminho de volta de uma longa viagem com minha mãe, chegamos a uma ponte onde vimos uma mulher idosa com um vestido de dormir branco. Era outono, bastante frio e o sol já estava se pondo atrás das árvores, então o vestido de dormir branco realmente se mostrava no escuro. Ela estava apenas caminhando. O problema era que ela estava descalça e completamente limpa. Tipo, nada havia tocado. Tínhamos estado nesta estrada antes da ponte por pelo menos 10 quilômetros e tínhamos mais 15 antes de chegarmos a qualquer coisa que se assemelhasse à civilização. É a estrada e árvores amplas por quilômetros e quilômetros ao redor. Paramos e perguntamos para onde ela estava indo e se ela estava com alguém. Ela ficou murmurando para si mesma, mas eu me lembro dos olhos dela. Seus olhos eram largos como se ela tivesse acabado de ver algo assustador.
Os brancos dos olhos dela eram limpos e a pupila era negra como a noite. Ela nunca fez contato visual conosco, e apenas continuou caminhando para frente. Nós saímos de carro e chamamos a polícia. Ambos continuamos esperando que seu carro ou alguém estivesse na estrada à frente, mas não havia ninguém. Coisas assim não acontecem lá, por isso foi no mínimo assustador. Muito plausível que tenha sido demência ou algo parecido. Mas mais uma vez, andar a pé a tantos quilômetros dentro dessa estrada, totalmente isolada, é algo muito estranho. Isso foi o que mais nos assustou. A polícia nos retornou dizendo que não encontrou ninguém, e até hoje isso gela minha espinha. Isso aconteceu há cerca de um ano. Haviam tantos fatores terríveis trabalhando contra mim naquela noite que estou surpreso de ter escapado ileso, pelo menos fisicamente. Tudo começa quando estou no apartamento de um amigo, que mora em uma parte duvidosa da cidade. Em uma série de decisões ruins, naquela noite eu decidi ficar bêbado e tomar algumas pílulas de Deus sabe o que. Eu sei. Seguro dizer, depois de uma noite sólida de festa, por volta das 4 da manhã eu não estava em estado de espírito muito bom. Meu cérebro drogado decide que em vez de passar a noite no apartamento do meu amigo como eu normalmente faria, eu queria ir de volta para o meu próprio apartamento. O apartamento do meu amigo tinha 2 entradas e saídas separadas para o prédio, uma na parte de trás, que não tem iluminação, do estacionamento do prédio, e uma de frente para a rua. Eles tinham 2 conjuntos de chaves para cada porta, e eu só tinha as chaves da parte de trás do apartamento. Como meu Uber obviamente chegaria na rua, e a porta na frente do prédio se tranca atrás de você, saí pela saída de trás quando o motorista estava prestes a chegar. Olhando para trás, de pé fora daquele apartamento, percebi que parecia o alvo mais fácil do planeta. Sou uma pequena mulher de 20 e poucos anos, e mal podia ficar em pé de tão bêbada. Estou usando um poste de rua para me sustentar, e não estou fazendo um bom trabalho nisso também. A luz era basicamente um farol para qualquer predador próximo dizendo: venha me pegar. Eu não estou prestando atenção ao meu entorno nem um pouco neste estado, apesar do fato de que havia literalmente um buraco de bala na frente da porta que eu acabei de sair. Não é nada bom. Lembro-me de verificar em que carro eu estava sendo pega, e só fui capaz de ver que era um sedã preto. Logo depois de sair do prédio, um sedã preto puxa até o meio-fio, e começa a descer o vidro da janela, então eu dou um passo à frente. Antes mesmo deste homem falar, eu podia sentir que algo estava errado. Ele tinha uma expressão como se estivesse me despedaçando com apenas os olhos. Depois de ver esse olhar, dei um novo significado à palavra predador para descrever um criminoso, porque eu então sabia como era ser uma presa. Ele basicamente grita para mim: eu sou seu motorista de Uber. Este foi o segundo sinal vermelho que de alguma forma fez o seu caminho através do meu cérebro. Normalmente, o Uber apenas abaixa a janela e pergunta seu nome. Eu acho que eu só olhei para ele por um segundo, meu cérebro lentamente juntando a situação em que eu estava potencialmente, e eu pergunto-lhe: qual é meu nome? Ele imediatamente fica furioso, e começa a gritar sobre como ele não tem tempo para isso e apenas entre no carro. Acho que nunca fiquei sóbria tão rápido na minha vida. Estou completamente em pânico. Obviamente este não era o meu Uber. Verificando rapidamente a placa, eu imediatamente vejo que não é compatível. Enquanto isso, esse cara ainda está gritando comigo, e eu não tenho absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Se eu fugir em qualquer direção, esse cara pode facilmente me pegar ou ter uma arma.
Eu também tenho certeza neste momento que se ele está tentando pegar uma garota aleatória da rua, ele deve ter uma arma de algum tipo. Eu não posso correr de volta para a porta do apartamento logo atrás de mim, já que ela tranca atrás de você, e eu não tenho as chaves, nem o tempo de usá-las. Correr em direção à porta dos fundos não me ajudaria em nada também, já que ele está com o carro em direção ao estacionamento dos fundos, e novamente, eu teria que ter tempo para encontrar as chaves certas e entrar. Se eu gritasse, não estou exatamente no tipo de bairro onde alguém tentaria ser um vigilante, e eu ainda posso ouvir a música irradiando do apartamento do terceiro andar do meu amigo. Eu sabia que eles não me ouviriam. Além disso, são 4 da manhã e absolutamente ninguém está por perto. As pessoas falam muito sobre como nesses momentos, eles ou entram em ação imediatamente devido à adrenalina ou congelam, mas eu me senti incapaz de fazer qualquer um dos dois. Foi a pior sensação que já senti na minha vida. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu senti que se eu fizesse isso seria o meu fim. Mas se eu continuasse lá, olhando em choque para este homem gritando, o resultado seria o mesmo. Desde quando ele começou a gritar comigo até aqui, acho que só 20 segundos passaram. Assim que ele está parecendo que está se preparando para sair do carro, outro sedã preto para bem atrás dele. Verificando a placa o mais rápido possível, percebo que é o meu Uber real e saio correndo para o carro e me jogo dentro, gritando para meu verdadeiro motorista de Uber. Qual é o meu nome? O pobre cara parece apavorado, mas responde com meu nome rapidamente, ao que eu respondo. Me tire daqui. Aquele homem está tentando me sequestrar. Se eu estivesse na posição de motorista de Uber, acho que ficaria chocado demais para reagir tão rápido quanto ele, mas o cara voou para fora de lá, ofereceu-se para chamar a polícia para mim, o que eu recusei, e agora me arrependo, e então me levou até a porta da frente do meu apartamento, garantindo que eu entrei com segurança. Realmente um ser humano incrível. Você pode ficar tranquilo sabendo que ele recebeu a gorjeta mais gorda que minha conta bancária de estudante universitário permitia, embora ele merecesse muito, muito mais. Isso aconteceu há alguns meses, no início de março. Alguns dos meus amigos e eu estávamos em um bar de West Hollywood, o qual frequentamos muitas vezes. Foi logo após o bar fechar, lá por 1h30 da manhã, e estávamos voltando para o carro quando meus amigos viram uma daquelas vans de teste grátis de doenças e queriam fazer o teste. Eu disse aos 3 para ir em frente que eu esperaria por eles. Eu não faria isso em outro lugar, mas estou familiarizada com a área e me sinto segura lá. Há bares abertos até às 4 horas da manhã, então nos fins de semana não é incomum que as ruas ainda estejam lotadas às 2 ou 3 da manhã. Como uma mulher, eu me sentia segura sendo deixada sozinha porque eu não estou tão preocupada em encontrar homens assustadores nessa região. Depois de ficar parada por um tempo ouvi meu nome sendo chamado, então me virei e vi outro amigo meu. Eu corri e o abracei e conversamos um pouco. Ele me disse para onde estava indo e me disse para me encontrar com ele se ainda estivéssemos por lá. Isso só aumentou minha sensação de segurança, mas nada teria me preparado para o que viria a seguir. Nós nos despedimos e eu voltei a me apoiar nesta banquinha de jornal que ficava perto da esquina. Eu estava usando saltos a noite toda e meus pés estavam começando a doer, então tirar um pouco de pressão foi um grande conforto. Vi os carros passarem um pouco enquanto paravam com a troca de sinal do semáforo. Um belo e novo carro cinza parou e rolou a janela para baixo. O motorista gritou: "Senhorita!" Eu apontei para mim mesmo, para questionar se ele estava falando comigo ou não. Sim, aqui. Eu fui até lá, pensando que talvez ele estaria pedindo instruções ou algo assim e no processo notei que ele tinha um adesivo Uber no para-brisa. Agora fazia sentido, ele estava procurando por quem pediu uma carona. Eu não chamei um Uber. Ele sorriu e disse:
Eu sei. Neste momento eu estou começando a ficar um pouco desconfortável, mas eu fiquei pensando que talvez ele realmente precisasse de instruções ou algo assim. Eu tenho observado você e eu realmente admiro sua figura. Minha namorada está procurando por alguém como você. Note o fato de que ele disse que estava me observando. Ele não disse eu só parei e aconteceu de vê-la parada aí. Também o que você quer dizer que sua namorada está procurando alguém como eu? Para quê? Obrigada. Você gostaria de ser uma modelo? Eu fiz uma piada sobre ser muito gorda e muito baixa para ser modelo, ao que ele me disse que eu tinha uma figura perfeita. Neste momento a luz ficou verde e ele me pediu para sair do caminho para que ele pudesse tirar seu carro do caminho do tráfego. Esta era a chance perfeita de fugir, se o álcool não estivesse afetando meu senso de julgamento, e então, quando ele parou no meio-fio, eu fui lá e continuei nossa conversa. Ele perguntou se eu estava trabalhando e o que eu fazia para trabalhar, e me disse que esta seria uma grande chance de ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu disse que não, eu não estava interessada. Vou te falar uma coisa, você me dá seu número e minha garota vai chamá-lo em alguns dias para que você possa pensar sobre isso. Ele me entregou seu telefone e eu coloquei um número de um aplicativo de texto que eu uso especificamente para situações como esta. Quando eu estava devolvendo, ele agarrou meu pulso e comenta a minha tatuagem. Então, ele perguntou se eu vim aqui sozinho, esfregando o polegar sobre o meu pulso ligeiramente. Esta foi a gota d'água para mim e eu queria sair imediatamente de lá. Não, meus amigos estão bem ali. Eles vão sair a qualquer minuto, eu deveria voltar. Por que você não se sente à espera por eles? Seus pés devem estar doendo. Podemos ouvir música. Estou pensando. Nem a pau, cara, eu não vou entrar no seu carro. Mas ele ainda estava apertando meu pulso, então eu educadamente recusei. Eu não queria chateá-lo, porque eu não sabia o que ele teria feito. Só então, eu vi meus amigos do canto do meu olho. Graças a Deus. Eu disse a ele que eles estavam de volta e eu tinha que ir. Ele soltou meu pulso e tirou uma enorme pilha de dinheiro embrulhado em elásticos. Deve ter tido pelo menos 3, 4 polegadas de espessura. Ele acenou um pouco e disse: pense nessa oferta, querida, antes de acelerar. Então, potencialmente falso cara do Uber com uma pilha gorda de dinheiro, não vamos nos encontrar novamente. Isso aconteceu em novembro passado. Um amigo próximo e eu estávamos no intervalo da faculdade e decidimos ir a um show no centro de Chicago. Crescemos nos subúrbios, então ir para Chicago para nos divertir era comum para nós. De qualquer forma, nos divertimos muito no show e decidimos ir para a casa de Uber, já que não estávamos próximos da estação de trem. Meu amigo me disse que o aplicativo do Uber não estava funcionando para ele no momento, então eu chamei o Uber, mas esta foi literalmente a minha primeira vez chamando um e eu acidentalmente chamei um Uber Pool, não sabendo o que era, mas descobri logo em seguida que você compartilha a corrida com outras pessoas. Meu amigo viu isso e disse: realmente não importa. Então o motorista nos pega do lado de fora do local do show. Havia um monte de pessoas intoxicadas ao redor, como se poderia imaginar após um show, mas estávamos muito sóbrios, como tudo o que fizemos foi beber 1 ou 2 latas cada. Entramos no carro e tudo está normal, mas não notamos a direção que o motorista estava tomando quando estávamos envolvidos falando sobre o show. Acontece que o motorista estava indo para o lado sul de Chicago, o que percebemos depois de algum tempo olhando para o mapa, mas nosso subúrbio era exatamente na direção oposta. Decidimos atribuir isso ao fato de que era um pool de Uber e demos de ombros, até pegarmos o próximo passageiro. Para ser sincero, essa garota nos assustou. Eu não gosto de julgar as pessoas, mas ela nos assustou só pela aparência e como ela falou. Assim que a garota entrou, perguntamos ao motorista para onde estávamos indo primeiro, para o qual ele parou de responder.
A próxima coisa que sei é que meu telefone acendeu e disse que a viagem do Uber foi cancelada. E durante essa duração da viagem o Uber não tinha registro de eu estar no carro. Perguntei ao motorista o que estava acontecendo e ele não respondeu. A garota e o motorista 100% se conheciam enquanto se chamavam por apelidos. A garota estava estranha e parecia estar fazendo alguns sinais manuais para ele. Então começamos a dirigir mais ao sul para este bairro, o bairro mais suspeito que eu já vi. Eu não sabia que bairros como este sequer existiam. Todas as casas estavam completamente destruídas. Não haviam placas de rua na maioria das ruas. A maioria das luzes das ruas estavam apagadas ou piscando. Pessoas sem teto deitadas nas calçadas. E haviam armazéns e becos destruídos e sujos. Esta era de longe a área mais assustadora que eu já tinha visto. Ninguém que se importasse ouviria um grito nesta área. Uma vez que começamos a ver tudo, ficamos muito assustados, porque o motorista ainda não respondia a nós. Meu amigo então olha para mim e sussurra: "Precisamos sair daqui." Ao que eu respondi: "Cara, olha onde estamos." Então nós somos levados por este beco atrás de um armazém onde as ruas terminaram e havia apenas mato além dele. O motorista está indo para este beco a uns 5 km por hora, mas continua. A garota e o motorista do Uber estavam claramente discutindo algo sério, mas não podíamos saber, já que eles usavam sinais. Naquela hora nossos corações afundaram ainda mais e nós literalmente pensamos que seríamos mortos neste beco, ou na melhor das hipóteses alguém ia entrar no carro e nos roubar. Ele parou, as portas destrancaram, e eu estava em completo choque com o rosto pálido quando, de repente, meu amigo disse: "Ei, eu estou completamente sóbrio e eu estou prestes a chamar a polícia." Estou assumindo que o motorista estava esperando ao redor do show para pegar algumas pessoas bêbadas demais para permitir que isso aconteça, mas estávamos muito sóbrios. Sobre o que meu amigo estava falando sério, ele tinha o número da polícia discado em seu telefone. O motorista do Uber olha para nós em choque depois que ele vê no celular o dedão do meu amigo prestes a fazer a chamada. Ele olha para a garota está em choque também, e ela acena negativamente com a cabeça e sai do carro. O motorista então dirige para fora do bairro e para a estrada em direção ao nosso subúrbio. De repente, meu aplicativo Uber me deu uma notificação dizendo que estávamos agora em uma carona. De repente, o motorista começou a falar conosco de novo, mas ele não estava dando nenhuma resposta, apenas dizendo que está nos levando para casa. Estávamos perguntando: "O que diabos acabou de acontecer, cara?" E ele simplesmente não respondia nada. Ele responderia sobre onde estávamos indo, mas nada sobre o que acabou de acontecer. Chegamos em casa em segurança e denunciamos o motorista do Uber para esta viagem porque estava obviamente suspeita. Achamos que o motorista do Uber estava tentando esperar que as pessoas bêbadas chamassem para uma carona para que ele pudesse se safar dessa, mas percebeu que era um risco muito grande quando chegou a hora de fazer o que eles iam fazer. Nós aceitamos que fazíamos parte de um esquema de assalto e tivemos sorte de decidirmos não ficar bêbados no show. Tivemos ansiedade por semanas depois disso, mas agora sabemos o quão suspeitas algumas áreas podem ser e como ser mais seguro em Chicago, não chamar uma viagem compartilhada de Uber fora de um show. Eu tenho uma experiência muito boa com motoristas de Uber, mas o que aconteceu ontem me assustou seriamente. Eu tenho 23 anos e sou mulher. Ontem eu tive um turno da noite na minha empresa. Eu trabalho na TFL. Por volta das 20 horas decidi comer algo, então pedi algo do Uber Eats. Eu dei gorjeta adiantada ao motorista e estava seguindo o estado do meu pedido. Eu vi que o cara pegou o meu pedido e assim que vi a foto dele tive uma sensação estranha de ansiedade. Ele parecia muito estranho. De qualquer forma, ele finalmente chegou ao meu local de trabalho e eu saí do prédio para pegar a comida. Honestamente,
O cara parecia assustador. Ele era super alto, muito acima do peso e tinha um capuz na cabeça o tempo todo. Eu disse olá e ele me perguntou se o pedido era meu. Eu disse que sim e estava esperando que ele me desse minha comida. Ele então me olha por mais um momento e perguntou novamente se é meu. Agora eu quero notar se ele era um falante nativo da minha língua, o que claramente ele é. Então eu não sei por que ele não entendeu o que eu disse da primeira vez. Ele ficou me encarando e finalmente me deu meu pedido. Ele perguntou se eu trabalho aqui e eu disse sim. Fui embora o mais rápido possível. Eu ando pelas escadas e sinto ele me encarando. Então eu olho para trás e vejo que ele está parado lá apenas olhando na minha direção. Entrei pela porta e o vi subindo as escadas. Eu surtei e ao invés de ir ao meu escritório eu pulei em um elevador. Eu estava sozinha neste andar, já que a maioria das empresas trabalham apenas durante o dia. De qualquer forma, olhei pela janela e ele voltou lá para fora, e então ele estava basicamente me seguindo sem nenhuma razão, pois ele tinha apenas uma ordem em sua bolsa e ele me deu tudo. Não reduzi a gorjeta dele, honestamente fiquei com medo a noite toda. Eu peguei um caroneiro que acabou sendo louco, legitimamente louco. Eu nunca mais farei isso e espero que minha experiência desencoraje você a fazer também. Eu moro em um país estrangeiro e não sei sobre as medidas sanitárias de seus países contra a epidemia, mas naquela época não estávamos mais isolados em casa. Aconteceu em setembro deste ano, eu estava dirigindo da casa dos meus pais para o apartamento de um amigo perto do campus da nossa faculdade. Era uma viagem de 1h30 de carro até lá. Tínhamos planos de passar a semana juntos depois de não nos vermos por meses. Mesmo que o incidente não esteja relacionado aos meus amigos de forma alguma, apenas me ocorreu o quão perigoso realmente era quando comecei a contar a eles o que havia acontecido. Lembro-me de um deles dizer que esta deve ter sido a pior viagem de 45 minutos da minha vida. Eu ri disso naquela época, mas agora me bate o quão real isso foi. Saí bem tarde naquele dia, por volta das 9 horas da noite, porque lembro que o sol já tinha se posto e eu ia chegar atrasado, o que eu não gostei. Mas eu estava acostumado com a estrada, como já tinha dirigido por lá muitas vezes. Para algum contexto, era 1h30 de carro e eu geralmente parava no meio do caminho em um estacionamento do McDonald's para fumar um cigarro antes de continuar. Isso é importante para mais tarde na história. Eu vi o caroneiro não muito tempo depois que eu saí da casa dos meus pais. Eu tinha dirigido por 10 a 15 minutos mais ou menos, quando eu o vi na saída de uma rotatória. Era um cara alto e esguio com uma daquelas minúsculas bolsas de ombro que os caras usam no peito. Eu pensei que era um cara em seus 20 anos que tinha acabado de ser deixado por seus amigos no caminho de volta de uma festa de alguma coisa. O que foi estúpido, porque ainda era muito cedo para uma festa terminar, mas esse foi o primeiro pensamento que eu tive e imediatamente senti simpatia e parei. Abri a janela do passageiro e perguntei para onde ele estava indo. Percebi imediatamente que ele era muito mais velho do que eu pensava, pelo menos em seus 30 anos. Ele tinha um rosto muito pálido e a maneira como ele olhou para mim honestamente me assustou. O cara estava indo na mesma direção que eu, para a cidade onde eu parava no meio do caminho para fazer uma pausa. Eu não sei o que eu estava pensando para ser honesto, eu apenas respondi automaticamente que estava no meu caminho e ele abriu a porta. E eu tive os piores próximos 45 minutos da minha vida. Eu não quero ser dramático, mas realmente foi um inferno. Eu soube imediatamente que tinha cometido um erro enquanto dirigia, porque assim que comecei a dirigir, ele segurou o estômago com força, agachou-se no banco do passageiro indo para frente e para trás, dizendo que não estava se sentindo bem.
Eu me ofereci para abrir as janelas para entrar um pouco de ar fresco. Ele disse que só tinha que tomar seus remédios. O que ele não fez. Dizer que me senti desconfortável é muito pouco para o que eu estava sentindo naquele momento. Lembro-me de pensar que tinha errado e que o que quer que acontecesse eu não deveria parar em nenhuma circunstância. A primeira coisa que fiz foi perguntar se ele ficaria bem se eu o deixasse no McDonald's daquela cidade. Lá tinha um estacionamento iluminado. Sempre haviam pessoas até a meia-noite também e eu poderia sair imediatamente para a rodovia. Acho que ele concordou, mas de qualquer forma não importava, porque eu não estava planejando parar em outro lugar. Eu já estava assustado, fingia me concentrar na estrada e tentei parecer o mais calmo possível. Ele continuou falando durante todo esse tempo. Eu não me lembro em que ordem isso aconteceu exatamente, mas eu me lembro que ele me perguntou se ele poderia olhar para as minhas unhas, ao que eu respondi que estava dirigindo. Ele pediu desculpas, disse que eu não deveria me preocupar porque ele não era um criminoso. Ele me disse que ele e sua namorada estavam brigados, ia terminar com ele se ele não voltasse. Perguntou para onde eu estava indo, o que eu estava planejando fazer esta noite, se eu estava planejando tomar um longo banho quente, se eu tinha uma namorada. Eu disse que era privado e que eu não queria responder. Ele assentiu com a cabeça, disse que costumava ser jovem também até ser preso. Ele insistiu 2 vezes que estávamos sendo seguidos por outros carros. Perguntou-me se eu usava drogas, eu disse que não. Ele me ofereceu um cigarro, eu agradeci, mas recusei. Ele deixou um cigarro. Ele pegou seu telefone em um momento e queria me mostrar uma foto dele, e uma foto de sua mãe, dizendo que ela era linda. Eu dei uma rápida olhada, o celular estava quebrado, como se tivesse várias linhas pretas retas de pixels quebrados e fosse avermelhada à esquerda e amarelada à direita, o que tornou a imagem realmente assustadora. Ele ficou bravo naquele momento porque eu estava apenas dando uma olhada rápida e ele começou a falar mais alto dizendo que eu não dava mínima para o que ele estava dizendo. Eu disse diretamente: estou ouvindo. Não consigo olhar. Estou dirigindo. Ele se acalmou imediatamente, disse ok, desculpe e queria me mostrar outra foto. Ele perguntou se era o meu carro, eu disse que era dos meus pais. De alguma forma eu não queria que ele pensasse que eu era rico ou tinha qualquer tipo de dinheiro. Eu sou apenas um pobre e velho estudante endividado. Me deixe estar. Eu menti dizendo que bati em um cervo na semana passada, e eu estava tentando me concentrar e prestar atenção porque eu não queria quebrar o carro dos meus pais. Eu esperava que ele se calasse, ele não o fez. Em algum momento, ele estava apenas olhando para mim, e ele murmurou, coitado. Ele então se endireitou e apontou para uma placa de trânsito em pânico dizendo-lhe eu quis dizer o sinal de trânsito. Mau sinal de trânsito. Honestamente, acho que naquele momento eu estava pensando que se ele tentasse alguma coisa eu iria bater este carro e nós dois íamos parar em uma árvore, porque se eu não conseguisse sair dessa situação ele também não ia. Tenho vergonha de dizer isso, mas se ele fizesse alguma coisa eu não ia querer que ele se safasse. Ele gritou que seu nome era Arcanjo Miguel. Ele perguntou meu nome, eu lhe dei um falso. Disse algo como Michael, certo? E se agachou novamente em pânico indo para frente e para trás, dizendo que eu não deveria saber o nome dele. Eu apenas disse ok, para ser honesto, essa era a única resposta que eu tinha coragem de dar no final. Quando chegamos à cidade onde ele tinha que parar, ele perguntou se eu poderia levá-lo para a estação de trem. Eram quase 22 horas e eu sabia que não haviam trens, luzes e certamente nenhum outro carro ou presença humana. Eu disse a ele que tínhamos combinado que ele iria parar no McDonald's. Ele acenou com a cabeça, sim, sim. Ele disse que eu era legal. Colocou uma moeda ao lado do cigarro. Parei no estacionamento, não estacionei. Só parei ali mesmo no meio do caminho, onde senti que era o mais exposto. Ele acabou de sair e disse, até mais tarde.
Eu fui embora muito rápido. Nunca mais vi ou ouvi falar dele. Espero que você nunca leve um caroneiro. Sei que nunca mais o farei. Meu amigo e eu decidimos dirigir da Filadélfia para Miami Beach. O bloco do carro quebrou na Carolina do Norte. Isso foi por volta de 1975. Pensei que seria uma aventura pegar carona o resto do caminho. Lembro-me de esperar a noite toda em um trecho abandonado da rodovia em Fayetteville, Carolina do Norte. Conseguimos uma carona de 10 quilômetros de um cara com um corte de cabelo estranho, que ao nos deixar disse: "Eu provavelmente vou ver vocês de manhã no meu caminho para o trabalho." 9 horas depois, ele nos pegou em uma perua cheia de sanduíches de máquinas de venda automática e nos deixou mais à frente. Finalmente chegamos à área ao redor da fronteira com a Carolina do Sul. Foi quando um cara, pensando agora muito parecido com Ted Bundy, parou e nos perguntou para onde estávamos indo. Quando eu disse Miami, ele disse: "Que rua?" Ficamos muito felizes que esse cara estava indo direto para a casa da minha mãe em Bay Harbor. Agora, eu não posso provar que essa pessoa era Ted Bundy, mas o que aconteceu foi assustador e eu pesquisei um pouco e descobri que isso aconteceu na época após a fuga da prisão de Bundy no Colorado e, ao mesmo tempo, ele deveria ter se mudado para a Flórida. De qualquer forma, depois que entramos no carro, ele nos ofereceu um cigarro. Ele não queria fumar, mas nos disse para ficarmos à vontade. Bem, o que quer que estivesse no cigarro era poderoso o suficiente para quase paralisar a nós dois. Ele então começou a brincar com os botões do rádio. Mudar de estação compulsivamente quase a cada poucos segundos. Comecei a me sentir paranoico porque podia sentir alguma estranheza exalando do cara. Eu estava no banco da frente e meu amigo atrás. Fomos para uma parada de descanso e ele desapareceu no banheiro por cerca de 1 hora. Quando ele finalmente voltou para o carro, ele disse que tinha que desviar para o seu banco e ele começou a nos levar através de quilômetros de pequenas estradas na Geórgia. Lembro-me de ver casas em palafitas em terras pantanosas. Ele finalmente parou no local mais remoto, onde havia um único edifício que parecia uma taverna abandonada. Ainda estávamos sob o efeito do cigarro. Ele desceu do carro e foi atrás desse prédio. Lembro-me de ver palmeiras e fiquei chocado que as palmeiras estavam tão ao norte na Geórgia. Ele voltou para o carro e estava com esses óculos escuros e notei que ele parecia baixo enquanto caminhava de volta para o carro. Ele disse que agora tinha que falar com seu advogado e começou a falar sobre a lei imobiliária e as mudanças na lei que permitiriam o desenvolvimento imobiliário nessa área. Dirigimos por horas e horas até chegarmos a Jacksonville. Ele parou o carro em uma área semelhante a um shopping e nos disse que havia uma mudança nos planos, que tínhamos que descer ali. Estávamos exaustos e ressacados do cigarro ou do que quer que tivéssemos fumado. Vimos uma estação de ônibus e pegamos um ônibus o resto do caminho para Miami. Quando penso nisso, tenho quase certeza de que esse homem era Ted Bundy, um dos mais notórios assassinos em série da história. Eu ainda vejo o rosto dele, a época e o local estavam alinhados com quando ele estava agindo. Nós éramos 2 homens, então eu não acho que estávamos em perigo, eu acho que ele estava apenas gostando de mexer com nossa cabeça. Eu estava em uma aventura de carona do Canadá para Antigua, Guatemala, que começou em setembro de 2019. Este relato é retirado das anotações do meu diário, que escrevi assim que pude após essa experiência insana. Se você já pegou carona antes, sabe como é incrível e quantas pessoas legais você pode conhecer. De milhares de passeios em 40 países, eu só tive 2 encontros ruins ou perigosos. Este foi o meu segundo.
Eu estava fazendo uma pausa na viagem para encontrar trabalho de jardinagem na cidade de Nevada, na Califórnia. Uma bela cidadezinha com uma população muito interessante, mas fiquei preso em algumas cidades por não conseguir uma carona o dia todo. Acabei dormindo uma noite no posto de gasolina Lotus, o que eu tinha feito muitas vezes antes, sendo que eu já dormi em lugares piores. Pelo menos esse posto tem um banheiro. De manhã, eu estava um pouco mais desesperado para aceitar caronas, porque ninguém estava parando e já tinha passado um dia inteiro. Eu só queria sair de lá. Uma caminhonete em alta velocidade passou por mim e encosta à frente, depois lentamente dá ré. Lá dentro está um homem e uma mulher, ambos com aproximadamente 50 anos, e ele diz com uma voz rouca: "Para onde você vai, menino?" "Nevada. Qualquer distância ajuda." "Bem, entre. Vamos para Yuba." Eles pareciam normais o suficiente, mesmo sem a maioria de seus dentes e cabelos, então eu pulei para dentro. Tudo aconteceu em rápida sucessão. 1. Eu jogo minha bolsa no banco de trás e entro. 2. Fechei a porta. 3. Percebo uma pilha de armas e balas no chão. 4. Antes que eu tenha tempo de repensar minha decisão, aceleramos. Então, enquanto eu estou tentando avaliar se estou ou não em perigo, eles começam a me dizer como esse cara acabou de sair da prisão por tentativa de homicídio, como ele bateu tanto naquele filho da mãe que ele não consegue mais pensar direito. E os dois riem. Ela está segurando o cinto de segurança dele sobre o peito. Os dois cheiram muito mal, e eles começam a perguntar quanto dinheiro eu tenho. Eu penso, sim, eu não estou seguro aqui. Depois de pegar carona todo esse caminho, não pareço particularmente rico. Estou imundo. Preciso de um banho. Não pareço diferente do que um típico cara sem teto. Então eu tento parecer mais pobre do que eu sou, e mais duro do que eu sou. Estou quebrado. É por isso que estou indo para a cidade. Espero conseguir algum dinheiro. O homem me olha nos olhos. Bem, você vai achar trabalho. Vai achar sim. Não tenha medo de fazer nenhum trabalho sujo. Se as pessoas tentarem, e elas tentarão, te passar para trás, você passa elas primeiro. Você entende o que estou dizendo? Coloque os olhos na maldita estrada, caramba. A mulher aponta para frente e ele desvia de volta para a faixa da direita. Ele me pergunta se eu fumo, e sabendo que a Califórnia legalizou certas coisas, eu entendi o que ele está me oferecendo um cigarro. Então eu digo: sim, eu fumo. Com um olhar selvagem em seus olhos, ele exclama: ótimo. Nós saímos da estrada e começamos a andar por uma estrada de terra. Estou mais do que preocupado, e olho para trás. Na parte de trás do caminhão está minha bolsa, uma motosserra, picareta e uma lona plástica sobre alguma coisa. Não ajudou a minha ansiedade. Finalmente paramos em frente a uma clareira. A mulher tira, não um cigarro, mas um tubo de metanfetamina. É a primeira vez que vejo um cachimbo de metanfetamina, e muitas coisas começam a fazer sentido. Enquanto ele acende e exala no carro, eu nunca vi fumaça tão branca. Eu rolo a janela para baixo o mais rápido possível porque eu não quero fumar isso. A mulher fuma também, e eles me dizem como eles iam coletar o dinheiro que uma mulher lhes deve. Essa maldita vai pagar hoje de uma forma ou de outra. Isso aí. É melhor ela ter o dinheiro. Eu vou agarrá-la e dizer: cadê meu dinheiro? Ela vai ter que ter o dinheiro. Ela vai ter ou então. Diga, filho, você já roubou alguma coisa? Porque poderíamos ganhar $20.000 hoje. Eu não sei exatamente como responder a esse cara, e ele repete: $20.000 hoje. Aqui fumei um pouco disso. E me entrega o cachimbo, nada como metanfetamina, não é isso mesmo? Eu gentilmente rejeito e digo que a metanfetamina não é realmente a minha coisa, o que ele surpreendentemente aceita bem. Fuma um pouco mais antes de guardá-lo e dirigir de volta para a rodovia. O jeito que ele dirige é terrível, desviando, acelerando,
batendo no freio abruptamente, e começa a tentar me convencer a ajudá-los a roubar plantas de maconha. Você vai segurar minha arma, e eu vou cavar o buraco. E eu vou ficar de olho. Sim, ela vai dar uma olhada. Agora você tem que ter cuidado se você ouvir os cães porque eles são desagradáveis. Vê essa mordida? E ele revela o que parece ser uma cicatriz terrível em seu braço. Eu realmente não sabia como sair da situação, então eu soei o mais confiante possível e disse que eu estava encontrando um amigo para procurar trabalho em conjunto e eles estariam me esperando hoje. Nós nos aproximamos do final da cidade de Yuba, onde eles encostam para o lado. Bem, você que sai perdendo, você não quer comer? Por mim tudo bem, mas se você quiser esse dinheiro, você me liga. E me entrega seu número. Eu penso. Mas nem a pau, nunca mais quero te ver. Obrigado, eu vou. Rapidamente recuperando minha bolsa, sorrindo nervosamente. A mulher diz com um aceno. Se cuide. Deus abençoe. E eles aceleram. Estou parado na beira da estrada pensando. O que? O inferno. Foi isso. Feliz por estar fora desse carro. Isso aconteceu à noite e foi talvez a coisa mais assustadora que aconteceu comigo na minha vida. Anos atrás, quando eu ainda estava fumando, decidi ir para a casa do meu amigo na estrada, que fica a cerca de 4 quilômetros. Meu carro não estava funcionando, mas cara, eu realmente precisava relaxar um pouco. Então comecei a caminhar pela estrada principal da casa dos meus pais para a casa do meu amigo. Eu estava talvez no meio do caminho, quando um carro parou ao meu lado. Um homem no banco do motorista disse: Ei, entre. Eu vou levá-lo para onde você está indo. Sendo um garoto burro e ingênuo, eu concordei. Assim que entrei no carro, senti a vibração mais estranha vindo dele, como se ele quisesse colocar seus dedos gordurosos em mim. O interior de seu carro estava uma bagunça. Copos de papel velhos, sacos descartados do McDonald's, caixas de cigarros. No entanto, o banco do passageiro estava bastante impecável, como se ele estivesse esperando por alguém andando com ele. A conversa que ocorreu começou agradavelmente, mas tomou um rumo estranho. Então, para onde você está indo? Para a casa de um amigo. Me divertir um pouco. Eu gosto de me divertir também. Posso me juntar a vocês? Me desculpe, mas ele não gosta de estranhos visitando. Uma pena. O resto do passeio de carro foi tranquilo e durou apenas talvez 10 minutos. Ele parou em frente à casa do meu amigo e eu apertei a mão dele. Estava pegajosa e suada. Eu saí, entrei e não o vejo novamente até que ele aparece na TV. 6 meses depois, eu estava assistindo a uma reportagem e vi meu carona, sendo condenado a 8 penas de prisão perpétua. O homem que me deu essa carona foi ninguém menos que Ronald Dominique. Sobre por que ele não me sequestrou, trouxe à tona algumas lembranças há muito reprimidas. Foi logo depois de fevereiro, porque eu me lembro de ter uma jaqueta. Também me lembro de uma parte da conversa. Ele me perguntou por que eu estava andando, e eu respondi que meu carro havia quebrado. Ele realmente disse: não é seguro estar sozinho andando por aí. Foi quando lhe mostrei o meu canivete. Eu acho que eu disse algo como: eu não saio de casa sem isso. Ele pode não ter completado sua tarefa porque eu estava armado. Eu sou de Connecticut.
Eu tinha um relacionamento de longa distância com uma garota da Geórgia, e muitas vezes fazia viagens de carro para visitá-la. Eu na verdade não me incomodo, eu adoro viagens pela estrada. Já dirigi pelos Estados Unidos e voltei, tudo sozinho. Há algo tão libertador em viajar pelas rodovias dos Estados Unidos sozinho. Para economizar dinheiro, eu dormia no meu carro. Não é tão ruim assim, é basicamente um acampamento, em uma tenda de metal. Faz você se sentir como se estivesse realmente rústico. Eu simplesmente reclino o encosto do banco, mantenho a chave na ignição por precaução, e adormeço. Não, eu não coloco nada para bloquear as janelas para privacidade. Talvez eu devesse ter feito isso. A viagem para o sul é uma viagem confortável de 2 dias. Minha parada normalmente seria em algum lugar ao longo da fronteira da Virgínia com a Carolina do Norte. Portanto, para minha viagem anterior, foi exatamente onde eu parei naquela noite. As paradas de descanso são onde muitas vezes é menos movimentado e, portanto, mais silencioso do que as paradas de caminhão. Normalmente eu teria parado em uma parada paga, mas estava tão cansado que me acomodei à primeira parada de descanso que vi. Estava estranhamente vazia naquela noite, com apenas um par de carros solitários parados sob os faróis âmbar da rua. Muito provavelmente viajantes com a mesma ideia que eu. Estacionei em um lugar de estacionamento longe dos outros, à sombra de uma árvore longe das luminárias de rua. Pensei que teria mais privacidade lá do que ser banhado pela luz. Então, fiz o que sempre fiz, tranquei minhas portas, abri a janela apenas um cabelo para a ventilação, guardei minha chave, reclinei o assento e fui dormir. Nunca fui interrompido em nenhuma dessas noites de acampamento de carro. Por isso, nunca suspeitei de nada nesta noite. Então uma pancada afiada me despertou. No início, pensei que tinha ouvido em meu sonho. Abri meus olhos, um pouco confuso. Como estava inclinada para trás, eu estava de frente para o teto e não conseguia ver nada. Ouvi outra batida. Como um pequeno objeto batendo em uma superfície dura. Vinha em um ritmo irregular. Estava chovendo? Estava pingando água em meu para-brisas? Estou debaixo de uma árvore, talvez algo tenha caído dos galhos. Talvez um esquilo ou um pássaro tenha caído algo. E se um esquilo estivesse subindo ao redor do meu carro? Ou e se não fosse um animal? Ocorreu-me a ideia de que poderia muito bem ser uma pessoa que estivesse bisbilhotando do lado de fora. O que eles queriam? As portas estavam trancadas? Sim. As chaves estavam na ignição, eu posso sair em um instante. Mesmo assim, fiquei deitado, completamente imóvel, fingindo estar dormindo. Fingindo que eu não tinha ouvido nada. Na esperança de que quem quer que fosse, me deixasse em paz. Era melhor não descobrir. Eu tinha muito medo de descobrir. Era melhor ficar aqui em uma ignorância feliz. Ainda assim, as batidas continuaram. Eu tinha que fazer alguma coisa. Não havia como eu simplesmente ficar lá. Eu tinha que procurar. Meu coração estava batendo. Naquele momento, ele estava ensurdecedoramente alto. Quem quer que estivesse lá fora, provavelmente poderia ouvi-lo. Eu decidi. Eu ia olhar. Ia levantar a cabeça e ver o que estava fazendo barulho. Então foi o que eu fiz. O que encontrou meus olhos deu uma sacudida em todo o corpo. Cada fibra muscular trancada em puro choque pelo que eu vi. O brilho tênue das lâmpadas de rua lançava luz suficiente para que eu percebesse o que eu estava olhando. Ali no para-brisas, olhando diretamente para mim, estava um rosto. Alguém, eu presumia ser uma mulher, estava deitada no meu capô, seu rosto pressionado contra o meu para-brisas. Seu rosto estava completamente imóvel, fechado em um sorriso permanente.
Eu congelei em um terror avassalador. Os olhos em que eu olhava pareciam ter recuado, mostrando apenas os brancos. O nariz estava virado para cima, pressionado dolorosamente para dentro do vidro. Os lábios se esticaram bem, revelando dentes horrendos e podres. Mesmo na escuridão, eu podia dizer que a pele dela estava pálida, contrastando com seus longos e imundos cabelos pretos. Quem quer que fosse, ela claramente não estava em seu perfeito juízo. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado, com muito medo de me mexer. Finalmente, consegui me controlar e atirei minha mão para a ignição. Ela se virou, fazendo, naquele instante, o som mais bonito que eu já ouvi. Por uma fração de segundo, tive medo de ser pego em um cenário de filme de terror, aquele em que o carro não dá a partida quando o assassino se aproxima. Eu reverti o mais rápido que pude, tentando não dar tempo a essa criatura para tentar qualquer coisa. Em meu pânico, lembro-me de ativar os limpadores de para-brisas em uma tentativa fútil de tirá-la. Eu pensei, será que eu estava prestes a sair daqui com algum maluco agarrado ao capô? Felizmente, não precisei me preocupar com isso, porque assim que parei, a mulher saltou, pousando de quatro. Vendo minha oportunidade, engatei a marcha e disparei, bem no momento em que havia alcançando a porta lateral do motorista. Com meu pé no acelerador, acelerei para fora do estacionamento. Atrás de mim, ouvia-a soltar um grito perfurante como o de um animal. Olhei no espelho retrovisor e por um segundo pensei tê-la visto me perseguindo, correndo de quatro, seu cabelo preto balançando loucamente ao seu redor. Não consegui olhar bem, pois fiz uma curva na estrada que levava para fora da parada de descanso e me juntei à rodovia. Lá, ganhei velocidade, e dirigi pela noite. Não ousei parar novamente até ver a luz da manhã. Então, cerca de 9 anos atrás, meu namorado, agora marido e eu, estávamos atravessando o país da Califórnia até a Flórida. Meu marido tinha um enorme cachorro chamado Kuma, significa urso em japonês, e ele se encaixava. Ele tinha 50 quilos. Eu tinha acabado de conhecer Kuma, talvez 2 dias antes, já que eu e meu marido estávamos em um relacionamento de longa distância na época. Portanto, nós, Kuma e eu, ainda não nos conhecíamos bem. Mas ele era um ótimo garoto e se comunicava muito. Paramos em um posto de gasolina para que todos pudéssemos sair, esticar e usar os banheiros. Ele pegou o Kuma na coleira e disse que o levaria para dar uma volta. Eu me ofereci para fazer isso, já que não precisava usar o banheiro urgentemente. Agora, não sou uma mulher pequena, tenho 1,75 m, mas sou magrela como meu marido me chama, talvez 55 kg. Meu marido tem quase 1,90 m e é construído como um viking, então um cão do tamanho do Kuma não o afetaria de uma forma ou de outra se ele tentasse fugir perseguindo um esquilo ou algo assim. Eu, por outro lado, admito que estava nervosa quando ele me deu a coleira para segurá-lo porque se ele decidisse tentar alguma coisa, eu não era grande ou forte o suficiente para detê-lo. Meu marido notou o meu nervosismo. Ele apenas sorriu e disse: "Não se preocupe, ele está bem treinado. Ele não vai escapar, e não vai deixar que nada lhe aconteça." É importante notar que Kuma não teve nenhum treinamento formal de proteção. Ele apenas amava o que seu dono fazia e sabia que deveria protegê-lo e mantê-lo seguro quando o dono não estava lá para fazê-lo ele mesmo. Uma vez que ele tinha certeza de que eu estava confortável, meu marido foi para dentro, deixando Kuma e eu perto do lado direito do posto de gasolina, com um pequeno caminho de terra perto de uma área arborizada. Estava muito escuro, e havia pouca luz sendo lançada tão longe do prédio, mas era um pequeno posto movimentado, e eu podia ver as pessoas para não me sentir isolada nem nada. Então comecei a andar devagar, permitindo que Kuma absorvesse seus arredores quando ouvi um barulho vindo de trás de mim. Eu me assusto ao ver um homem caminhando.
Ele me percebe e diminui sua passada, olha em volta, de volta para mim, depois sorri misteriosamente. Uó! Ele muda de direção de repente, dirigindo-se diretamente para mim. Ele diz: é muito perigoso aqui fora, sozinho. Você está sozinho? Algo em seus olhos me disse para correr. Quando estou prestes a fugir e começar a correr em direção às pessoas e às luzes da estação, ouço outro som. Este aqui é novo para mim. Ao cerrar minha mão, preparando-me para correr ou morrer lutando contra o cara assustador, eu senti algo. A coleira. Uma. Naquele momento, eu havia esquecido que não estava nada sozinho. Nem de longe. O som que eu tinha ouvido era um aviso. Um aviso muito letal. Foi o mais profundo, o mais ameaçador rosnado que já ouvi sair de qualquer coisa. Aquela linda besta saiu de trás de mim, onde ele vinha observando a ameaça como um dragão gigante se levantando das sombras. O sorriso arrepiante do homem desapareceu de seu rosto. Assim como alguns tons de cor. Kuma colocou seu grande corpo entre o meu e o estranho que se aproximava e apertou de volta contra mim, incentivando-me em direção ao jipe. Ele não precisou me dizer duas vezes. Virei e comecei a voltar para o carro, ainda segurando aquela coleira pela querida vida. Ele andou para trás, pressionado contra mim o tempo todo, vigiando minhas costas até chegarmos de volta ao local onde estacionamos. Tentei procurar o homem, mas ele ocorreu de volta para onde quer que viesse ou conseguiu entrar, tomando um caminho muito mais longo, bem fora do alcance do Kuma. Contei ao meu marido o que aconteceu e, sinceramente, não tenho certeza de quem teria feito mais estragos a esse infeliz homem se o tivessem localizado. Todos os dias, durante os 9 anos seguintes, Kuma foi meu melhor amigo e guardião. Este incidente ocorreu nesta última primavera. Deixem-me dar um pouco de contexto. Eu estava dirigindo de Minnesota para Iowa para um festival de música e decidi sair na quinta-feira à noite porque, primeiro, geralmente prefiro fazer uma viagem à noite. Menos veículos nas estradas, etc. E segundo, queria chegar ao local do festival o mais cedo possível para garantir um bom local de acampamento. Tudo está indo bem, estou a cerca de 2 horas de Des Moines e percebo que tenho realmente que fazer xixi. Agora, para aqueles que não estão familiarizados em dirigir por longas rodovias interestaduais, principalmente rurais, as áreas de descanso podem ser uma dádiva de Deus quando os postos de gasolina, especialmente os ainda abertos depois da meia-noite, são poucos e distantes. Por isso, vejo um sinal para uma área de descanso que se aproxima em 2 milhas. Perfeito. Encosto e há talvez 3 outros carros no estacionamento. As coisas estão geralmente calmas e à primeira vista, nada parece fora do comum ou qualquer coisa. No entanto, tenho apenas uma sensação geral de desconforto ao estacionar. E não sou de ignorar minha reação intuitiva às coisas, mas eu realmente tenho apenas que fazer xixi. Felizmente, meu irmãozinho tinha acabado de me dar esse pequeno taser porque ele sabe que eu gosto de me aventurar em vários bosques e coisas assim, geralmente à noite, e ele quer que eu esteja a salvo. Então, eu pego nele rapidamente, por precaução, e corro para usar o banheiro. Não 30 segundos depois de fechar minha porta da cabine. A propósito, sou a única no prédio. Ouço alguém gritar, querida, ou um nome, mas é incompreensível. A maneira como eles gritavam os fazia parecer instáveis. Neste ponto, meu coração começa a bater bem rápido e espero que ele saia do prédio principal, mas não. Ouço a porta principal dos banheiros das mulheres ser aberta e, é claro, ele chega à única porta da cabine que está fechada e começa a murmurar algo que eu não consigo entender e eu acabei de dizer, com minha voz mais dura possível. Cara, o que diabos? Ele finalmente diz algo que eu posso entender. Estou procurando minha namorada. Então eu disse.
Você não me conhece, saia daqui. E ele começou a me perguntar o meu nome. O cara claramente não está no seu perfeito juízo e, neste ponto, ele começa a sacudir minha maldita porta do box. Então eu liguei a máquina de choque e repeti "vai". Embora antes de apertar o pequeno botão de choque. Felizmente, como eu esperava, apenas o som dele foi suficiente para que ele se desculpasse rápido e repetidamente ao sair dos banheiros. Fiquei ali sentada por cerca de 10 minutos enquanto recuperava o controle de minha mente e saí andando rapidamente até meu carro, choque pronto para ser dado, e disparei para fora dali imediatamente. Mas esse encontro ainda não saiu da minha cabeça até hoje. Morei no Novo México por vários anos antes de me mudar para o Centro-Oeste. Minha amiga, Amy, e eu, ambas mulheres, passávamos muitos dias explorando os cantos remotos do Novo México, descobrindo cidades fantasmas abandonadas e desfrutando do silêncio, isolamento e beleza do deserto. Numa tarde de março de 2010, estávamos viajando de Ruidoso para Albuquerque. Sempre dispostas a explorar, pegamos uma estrada secundária em vez de viajar pela rodovia principal. Nós fizemos uma etapa da nossa viagem na NM-55. É uma remota, minúscula, pequena estrada de 2 pistas. Nós adorávamos esses tipos de estradas até aquele dia. Esta parte do Novo México é um deserto plano e desolado. Você pode ver por quilômetros. E não há praticamente nada, exceto sujeira e rocha entre cidades, e elas podem estar a quilômetros de distância. Então, estávamos na NM-55 indo para o norte. Depois de alguns minutos, vimos uma caminhonete branca na nossa frente indo na mesma direção. De repente, ele parou o caminhão de lado no meio da rodovia, bloqueando as 2 pistas. Estávamos a 1 quilômetro de distância dele, e quando nos aproximamos, começamos a ficar inquietas. Não vimos razão para ele fazer isso. Éramos o único outro veículo lá fora e começamos a nos perguntar se deveríamos retornar ao invés de ir até ele e ter que parar. Estávamos a cerca de 800 metros dele, quando ele parou no lado oposto da rodovia, mas seu caminhão ainda estava apontado na direção que estávamos indo. Tentamos relaxar um pouco. Certamente, esse cara era um rancheiro ou algo assim. Talvez ele estivesse checando algo em sua terra. Quando passamos por ele, notamos algumas coisas. Havia apenas uma pessoa no caminhão, um cara de meia idade que nunca tirou os olhos de nós e 2. Ele estava falando em um rádio. Alguns segundos depois de passarmos por ele, ele voltou para a rodovia e começou a nos seguir. Ele nunca chegou muito perto. Ele chegava a alguns carros de distância e depois ia um pouco para trás, em seguida, acelerava novamente para não nos perder. Estávamos ficando nervosas. Percebemos como estávamos sozinhas. Não tínhamos visto outro tráfego naquela estrada e não tínhamos contado a ninguém sobre nossa grande ideia, para fazer esse desvio. Checamos nossos celulares e nenhum deles tinha sinal. Típico do Novo México remoto, mas assustador dada a nossa situação atual. Amy estava dirigindo, e acelerando, enquanto eu freneticamente verificava o mapa, esperando encontrar uma estrada que tivesse mais tráfego. Não havia outra estrada. Tínhamos que viajar nessa estrada para chegar à próxima cidade. Voltar para o outro lado não parecia uma boa opção. Depois de alguns minutos, vimos outra caminhonete vindo em nossa direção. Ele estava indo muito lentamente, talvez 20 km por hora, se isso. Esta picape era velha e amassada, enquanto a que estava atrás de nós era mais nova. Amy acelerou até 120 km por hora, o que não era típico para nós nessas rodovias, e nós passamos voando pela velha caminhonete.
Quando passamos, vimos que era outro cara de meia idade e ele estava falando em um walkie-talkie. Depois que a caminhonete branca passou por ele, ele fez a volta e foi atrás dele. Enquanto assistíamos tudo isso, pudemos ver o cara da picape branca falando em seu rádio. Sem dúvida, esses dois se conheciam. Estávamos sendo deliberadamente seguidas. E pela primeira e única vez na minha vida, senti-me caçada. Eles ficaram bem atrás de nós. Nós estávamos observando se haviam obstáculos na estrada. Nós realmente pensamos que o velho, da caminhonete antiga, tinha montado uma armadilha na estrada e nosso veículo seria desativado de alguma forma. Falamos sobre dirigir para os campos. Estávamos em um SUV. Mas este era obviamente o território deles, e estávamos com medo do que aconteceria se saíssemos da estrada e fôssemos encurraladas. Então, ficamos na estrada. Agora, o cara da caminhonete branca estava bem em cima de nós. Podíamos vê-lo falando no rádio, e ele ficou bem no nosso para-choques. E a caminhonete velha e amassada estava bem em cima dele. Nós três aceleramos pela estrada. A caminhonete branca se aproximou mais. Suas manobras e aproximação tornou evidente que ele estava tentando nos bater. Eu assisti impotente como ele chegou a dentro de centímetros de nosso para-choques traseiro. M pisou fundo. Estávamos passando 140 km por hora e subindo até 160. A estrada estava plana e deserta, mas qualquer coisinha que desse errado teria sido catastrófica. Nós absolutamente não iríamos desacelerar ou parar. A caminhonete branca foi para a pista oposta e começou a ganhar velocidade. A única coisa que pudemos pensar foi que ele queria passar por nós e ficar na nossa frente. Se ele ficasse na nossa frente e seu amigo estivesse atrás de nós, então estaríamos encurraladas e presas. Olhamos freneticamente para o deserto rochoso de ambos os lados. Nossa única opção era sair da estrada. Devemos arriscar? Podemos passar pelo deserto e chegar em segurança inteiras. Quando superamos uma pequena inclinação, vimos uma placa que dizia Monumento Nacional das Missões Salinas Pueblo, e apontava para uma estrada à esquerda. E naquele momento, uma caminhonete azul saiu daquela estrada e saiu na estrada na nossa frente. Quando chegamos na caminhonete azul, vimos as placas que diziam Serviço de Parques Nacionais. Nós olhamos uma para o outro e depois olhamos para trás. Ambas as picapes fizeram a volta e foram para o outro lado. Seguimos a caminhonete azul até a próxima cidade e depois fomos para Albuquerque. Não sei exatamente quais eram as intenções desses caras, mas não eram boas. Há algo muito errado lá fora. Eu notifiquei a polícia estadual e eles disseram que ficariam de olho nas coisas. Esta área é muito perto de Belém, Novo México, que é onde Tara Calico foi sequestrada. Também fica a cerca de 160 quilômetros de Elephant Butte, que é onde David Parker Ray tinha seu pequeno laboratório secreto de tortura. Não nos tocamos de tudo isso até mais tarde. Mesmo que David Parker Ray tivesse morrido quando isso aconteceu conosco, acreditamos que há outros lá fora como ele. E quem sequestrou Tara nunca foi pego. O que quer que esteja acontecendo lá fora, não é bom. Eu estava dirigindo um atalho de Trenton Falls, Califórnia para Albuquerque, Novo México. Trenton Falls está localizada no desolado deserto a leste de Los Angeles. O atalho era uma estrada de 2 pistas através do total nada, exceto por passar por Amboy, Califórnia. Amboy é uma cidade quase abandonada, quase tão abaixo do nível do mar quanto o Vale da Morte, com um vulcão adormecido. Um campo de lava de um lado e uma mina de sal no outro. Era também, na época, um ponto de acesso para a atividade de um grupo satânico. Eu estava dirigindo sozinho à tarde. Parei em Amboy e tirei uma foto da placa da cidade, só para provar que estava lá, para mostrar a amigos que me desafiaram a pegar esse caminho para I-40.
Voltei para o meu carro e fui até a cadeia de montanhas entre Ambo e I-40. Assim que eu cheguei ao topo, dirigindo para o norte através de um cânion com grama alta em ambos os lados da estrada. Lá na frente eu vejo algumas coisas no meio da estrada. Quando me aproximo, desacelero para ver um Pontiac Fiero vermelho parado de lado em ambas as pistas, uma mala aberta com roupas espalhadas por toda a parte, 2 corpos deitados na estrada, um homem e uma mulher. Eu paro a 100 metros de distância e o cabelo na parte de trás do meu pescoço está em pé. Sendo um fuzileiro, eu alcanço debaixo do assento e puxo uma pistola 9mm e um pente de balas. Algo parecia muito errado, parecia perfeito demais, como se fosse encenado. Uma emboscada? Eu estava sendo paranoico? Algo estava errado. Sair do carro parecia impensável, era uma cena de filme de terror. Quando escaneei a estrada, vi um caminho que eu podia dirigir. Passe o cara na estrada à esquerda, desvie para o lado direito da mulher, atrás do Fiero e eu estaria do outro lado. Engatei na primeira marcha, pisei no acelerador e dirigi a linha que planejei. Passei pela parte de trás do Fiero sem bater nele ou em nenhum dos corpos na estrada. Continuei avançando algumas centenas de metros e desacelerei para que eu pudesse respirar e deixar meu coração desacelerar. Quando olhei para o retrovisor, vi que os 2 corpos tinham se ajoelhado e 20 ou mais pessoas emergiram da grama alta em ambos os lados da estrada pelo carro e corpos. Naquele momento meu pé direito pisou no pedal do acelerador até o chão e não desistiu até que eu tive que desacelerar para ir 40 leste. Nunca saberei o que teria acontecido comigo se eu tivesse saído do carro para verificar os corpos ou parado meu carro mais perto deles. De alguma forma eu não acho que teria sido bom. Às vezes, a vida real pode ser mais assustadora que um filme. Eu tinha uns 8 anos, e minha mãe, minha irmãzinha e eu estávamos fazendo uma viagem por uma região rural. Isso não era incomum, pois temos família vivendo em todo o estado, e minha mãe adorava nos empilhar no carro e dirigir. Minha memória deste evento é turva, e eu me lembro mais pela forma como minha mãe reagiu do que pelo evento em si. Não me lembro exatamente onde estávamos, ou para onde estávamos indo, mas qualquer um que já dirigiu por uma região rural isolada sabe que as estradas são desertas. Estávamos dirigindo várias horas atrás de um caminhão verde e branco mais velho. Estávamos nos aproximando de um posto de gasolina, e eu me lembro da minha irmãzinha estar tão animada porque ela queria uma pequena garrafa feita de cera que tinha suco, que era moda na época. O caminhão verde e branco para no posto de gasolina, e nós o seguimos. Usamos o banheiro, pegamos alguns lanches, minha mãe enche de gasolina, voltamos para o carro e voltamos para a estrada. Um pouco de tempo passa, e minha mãe pergunta: aquele caminhão atrás de nós é o mesmo que seguimos até o posto de gasolina? Eu viro no meu lugar e confirmo que é o mesmo caminhão. Sento-me e continuo comendo lanches, mas sinto que minha mãe está inquieta. Ela fica olhando no retrovisor e observando o caminhão. Foi uma longa viagem até o próximo posto de gasolina, e ao longo do caminho, o caminhão atrás de nós acelerava e chegava perigosamente perto de nós e depois recuava um pouco. Depois de vários quilômetros, estávamos nos aproximando de outro posto de gasolina. Minha mãe ajusta o espelho para nos ver no banco de trás. Ela diz: vou entrar nesse posto de gasolina e abrir a porta como se estivesse saindo. Não quero que abram suas portas. Não saia, apenas sente-se quieto, e espere. Minha irmãzinha e eu nos olhamos confusos, mas concordamos. Achei estranho, mas o olhar dela me assustou um pouco.
Minha mãe é uma pessoa calma, mas ela tem essa presença sobre ela que faz você perceber que ela não deve ser contrariada. Todos os meus amigos ao longo dos anos têm um pouco de medo dela, o que é estranho considerando que ela tem pouco mais de 1,5 m de altura e cerca de 50 quilos. De qualquer forma, nós paramos no posto de gasolina. Minha mãe ajusta o espelho para ver atrás de nós, e abre a porta com o carro ainda funcionando. O caminhão verde e branco para e estaciona logo ao lado da curva. O motorista abre o capô, sai, vira para a frente do caminhão e sustenta o capô. Ele começa a mexer debaixo do capô de costas para nós. Pelo que me lembro dele, ele era um cara muito grande, mas qual não é para uma menina de 8 anos. Minha mãe bate a porta e sai acelerando do posto de gasolina. Eu me viro no meu lugar para olhar o homem. Ele se vira como se estivesse assustado, olha para nós, rapidamente fecha seu capô, mesmo que ele só tenha olhado lá por alguns segundos. Neste momento, minha mãe está dirigindo tão rápido, que eu o perco de vista. Eu estava aterrorizada, e eu sabia que era sério para minha mãe dirigir assim. Lá na frente, a estrada se inclinou bruscamente para a esquerda, e havia uma pequena estrada para a direita com alguns prédios. Pouco antes da curva, minha mãe pisa forte nos freios, vira o volante todo para o caminho para a direita, e, como se fosse direto de um filme de ação, desliza ao virar da esquina. Ela acelera por um pequeno estacionamento atrás de um dos prédios e parques. Do nosso ponto de vista, estávamos escondidos do tráfego atrás de nós, mas podíamos ver qualquer um passando. Pouco tempo depois, observamos a velocidade do caminhão verde e branco passar por nós e dar a volta na curva na estrada. Obviamente, minha irmã e eu estávamos muito abalados. Minha mãe pergunta se precisávamos usar o banheiro, e eu disse que sim. Ela disse que também, mas esperaríamos aqui um pouco, e depois iríamos para a próxima estação de parada. Nunca esquecerei o que ela disse a seguir, porque foi tão fora de caráter para ela. Ela disse: "Prefiro mijar nas calças deste carro do que ser assassinado na beira desta estrada." Um pouco de tempo passa e voltamos para a estrada e continuamos nossa viagem. Nunca mais vimos aquele caminhão. Um verão, eu acho que eu tinha 19 ou 20 anos, meu pai e eu decidimos fazer uma viagem juntos no meu carro de estimação, que é do ano 1989 e restaurei sozinho. Meu pai e eu compartilhamos um amor por carros, e ele realmente queria pegar estrada aberta e ver o que carro poderia fazer, mesmo que nós dois tínhamos outras razões para ir na viagem. Devo dizer destinos diferentes, como o lugar que queríamos ir. Estávamos indo para Michigan para que meu pai pudesse visitar nossa família e, por sua vez, para me seduzir mais para ir na viagem, ele fez um acordo comigo de que poderíamos passar em Chicago, para visitar onde meu namorado morava. Eu morava longe, então qualquer chance de ver meu namorado era boa demais para passar. Aquela foi a noite em que meu coração basicamente pulou na minha garganta e meu estômago sentiu como se ele caísse do meu corpo. Eram as últimas milhas do estado, antes de chegarmos à casa da mãe do meu pai. Eu estava dirigindo o último trecho, já que sou acostumada a ficar acordada à noite, sem dúvida, é quando eu sou mais atenta. Meu pai estava dormindo no banco do passageiro e era uma estrada rural muito escura onde eu estava indo cerca de 100 km por hora. Quando eu estava passando sobre uma pequena colina, apenas do canto do meu olho eu vi a imagem de uma pessoa com cabelo selvagem que eu juro que parecia um palhaço. Essa pessoa estava agachada no acostamento da estrada, e quando viu meu carro ela correu para fora na estrada me bloqueando, e eu tive que pisar nos freios com tudo. Meu pai acordou assustado e pensou que eu tinha batido.
Eu mal evitei bater no que eu podia ver agora, que era uma mulher com um olhar confuso, sem preocupação aparente para o fato de que eu quase atropelei ela, e eu pensei que talvez ela estava ferida ou precisava de ajuda, então eu abaixei a janela apenas o suficiente para ouvi-la. Como ela parecia possivelmente estar sob a influência de algo, e perguntei-lhe se ela estava ferida ou precisava de mim para chamar a polícia. Meu pai estava meio grogue e percebeu que essa mulher tinha me forçado a parar. Ela me implorou para não ligar para a polícia, o que me deixou desconfortável, e então ela pediu seriamente ao meu pai e eu para ajudá-la a tirar seu carro fora de uma vala, porque ninguém podia saber que ela tinha este carro ou algo assim. Meu pai e eu nos olhamos desconfiados. Esta senhora selvagem e desgrenhada, agachada no acostamento da estrada esperando por um carro, que em seguida arriscou sua vida a saltar na frente do meu carro na noite de breu preto em uma estrada escura sem luzes de rua, esperava realmente que fossemos sair do carro para ajudá-la? Foi a experiência mais estranha da minha vida dirigindo em uma viagem. Meu pai me fez ir embora assim que ela disse que queria ajuda para tirar o carro de uma vala. Eu tinha honestamente congelado, estava tão perplexa com o pedido dela e apenas com ela arriscando sua vida. Fiquei sem palavras. Dirigimos mais 15 minutos enquanto discutíamos o que diabos simplesmente aconteceu, e eu não pude deixar de pensar no que realmente sua intenção era. Como nenhum dos dois de nós comprou essa história que ela nos deu sobre por que ela pulou na frente do meu carro, nós chegamos ao consenso de que esta senhora, que eu honestamente acredito que estava usando drogas ou algo assim, estava tentando nos tirar do carro para roubar-nos ou ter um parceiro saltar para fora e nos emboscar ou algo pior. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais estranho tudo se tornava, e eu tinha me preocupado com a próxima pessoa que ela parasse. E eu não poderia viver comigo mesma se alguém fosse ferido, e eu falei em pelo menos levar a polícia lá para questionar esta senhora. Liguei quando cheguei, mas nunca ouvi o que veio da situação. Eu não consegui dormir a noite toda, e assim que chegamos na casa senti meu corpo começar a tremer com toda a adrenalina que eu acho que foi bombeada daquele louco encontro começou a passar. Eu estava exausta, mas minha mente estava muito ativa para dormir naquela noite. Nunca esquecerei aquela noite, pois nunca tive um encontro tão estranho com outro ser humano desde então. Foi tão bizarro, que ainda penso nisso de vez em quando, imaginando quais eram suas reais intenções. Alguns anos atrás, minha amiga Jane e eu estávamos em uma viagem para Portland, Oregon. Nós dois somos do lado sul de Chicago e Jane estava se sentindo muito cansada da cidade. Ela estava convencida de que tudo era melhor na costa oeste, incluindo as pessoas. Então, voamos para Portland e alugamos um carro. Um dia antes de voarmos de volta para casa, pegamos o carro e dirigimos até Aberdeen, Washington, para ver a casa de infância de Kurt Cobain. Depois disso, dirigimos pela costa, passeando pelo caminho. Visitamos Astoria, Oregon, para ver a casa dos Goonies e terminamos o dia em Cannon Beach para conferir a Stack Rock. No total, foi um belo dia. Uma vez que começou a escurecer, decidimos voltar para o nosso hotel, que fica a menos de 2 horas de distância. Eu sabia que precisava de gasolina, então disse a Jane que pararia no primeiro posto de gasolina que vejo. Cannon Beach é uma pequena cidade do tipo resort. Muitas pequenas lojas e restaurantes, mas não vi nenhum posto de gasolina. Sendo da cidade, estou acostumado a ver 2 em cada esquina. Então, eu não estava realmente preocupado. Eu esperava encontrar um em breve. Não estou completamente familiarizado com a área, então continuo seguindo as instruções do GPS enquanto falo com Jane. A próxima coisa que sei é que não estamos em nenhum tipo de cidade. Estamos em uma estrada sinuosa e escura cercada por árvores. Neste momento, estou ficando um pouco preocupado. Eu encosto na beira da estrada para usar o GPS para procurar o posto de gasolina mais próximo.
Ele me diz que há um cerca de 1 milha abaixo da estrada. É estranho. Vou abastecer e estaremos prontos. Estou dirigindo e o GPS nos diz que chegamos ao nosso destino. Eu entro para um posto de gasolina completamente escuro e vazio. Ainda estamos cercados por florestas e escuridão. Até onde eu posso dizer, não há nada ao redor por quilômetros. De acordo com o carro, temos cerca de 16 quilômetros de gasolina e o posto de gasolina mais próximo fica a 50 quilômetros de estrada. Jane e eu estamos sentados lá tentando descobrir o que fazer quando outro carro para. Eu estou cuidando da minha vida e não presto atenção no outro carro. Presumo que eles também precisem de gasolina. Do canto do meu olho, vejo alguém gesticulando para mim. Depois de alguma hesitação, eu abaixo a janela para ver o que eles querem. Há um homem de meia idade e sua esposa no carro. Ele começa a fazer-nos todo tipo de perguntas. Precisa encher? Vindo da praia? Dirigindo de volta para Portland? Mantenho minhas respostas educadas, mas curtas. Então, ele nos diz que ele realmente é dono do posto de gasolina em que estamos, mas não ganha dinheiro suficiente para mantê-lo aberto tão tarde. Ele nos diz que conhece um outro posto a cerca de 5 quilômetros de distância e nos dá instruções para chegar lá. Ele nos deu o número dele e disse para ligar para ele caso não chegássemos lá. Meu nome é Sam, sou mecânico. Deixe-me saber se você não chegar e eu vou resgatar vocês. Agradecemos a ele profusamente e saímos. Jane está comentando como isso foi legal e como isso nunca teria acontecido em Chicago. Eu concordei. Isso foi muito legal, e um tanto incomum, da parte dele. Estranho que ele estava passando por seu posto de gasolina ao mesmo tempo que paramos, mas tanto faz. Chegamos ao posto e esse garoto de 18 ou 19 anos sai para bombear nossa gasolina. Ele nos pergunta como estamos, então diz, há um monte de pessoas esquisitas aqui esta noite. Jane e eu nos olhamos e solto uma pequena risada e dizemos, nah. Eu lhe disse. Eu volto para o garoto e pergunto o que ele quer dizer. Ele me conta essa história de como seu irmão deve a um traficante 1 tonelada de dinheiro e como ele está escondido em algum lugar próximo. Ele planeja se encontrar com ele quando sair do turno. Posso dizer que Jane está ficando desconfortável com a estranheza do prédio, então eu dou uma boa dica ao garoto, desejo-lhe sorte, e começo a dirigir novamente. Em certo momento da nossa conversa, Jane liga para Sam, o mecânico, e deixa uma mensagem de voz. Ela diz a ele que chegamos ao posto de gasolina e o quanto agradecemos a ajuda dele. Achei que a ligação era desnecessária. Alguns minutos depois, estamos na estrada e cerca de 10 minutos do nosso hotel. O telefone da Jane toca e é o Sam. Mais uma vez, ela agradece-lhe profusamente. Ele pergunta de onde viemos e quando estamos voando para casa. Ele diz a ela que seu nome é Sam Glast e escreveu um livro chamado Acusado Injustamente. Deveríamos lê-lo quando em nossa viagem de avião para casa. Isso despertou o meu interesse. Jane, você tem que procurar esse livro para ver do que se trata. Ela pesquisa no Google. Então, ela fica branca e parece que vai vomitar. O que é isso? Ele foi acusado de ser o assassino de Green River. Imediatamente ela começa a surtar. Ele tem o meu número agora. De volta ao hotel, fazemos mais algumas investigações. Aparentemente, uma vítima do assassino em série de Green River escolheu Sam em uma fila de suspeitos. No entanto, o verdadeiro assassino foi pego e condenado com base em evidências de DNA. Mas na mesma época, nos anos 70, Sam foi condenado e cumpriu pena por sequestrar e agredir uma jovem na área em que estávamos. O livro que ele escreveu era sobre tudo isso. Acabamos presos em Portland por mais 2 dias devido a uma tempestade de neve em Chicago.
Considerando as circunstâncias e estranhezas daquela noite, as coisas poderiam ter dado terrivelmente errado. Ainda bem que tudo que saiu daquela noite foi uma história. Ainda tenho calafrios pensando em quantas maneiras diferentes esta noite poderia ter dado errado.